tarde, meu clã maravilhoso. O Fabizinho tá aqui de nuevo. Como é que vocês estão? Já pegou café, amor? Amor de minha vida, isso é uma coisa que eu amo nessa vida, é café. Então já pega o seu, senta aí no sofá e vem que a Fabizinha vai trocar uma ideia com você muito da boa. Vamos voltar aí pro rumo da nossa jornada do herói? Se você não assistiu, não deixe de conferir. Olha lá, a gente vai falar hoje sobre o Imperador. Arcano de número 4. O último que a gente falou foi a Imperatriz, que é Deméter, que é a mãe, que é a primavera, onde as flores desabrocham. E hoje a gente vai falar do Imperador, que a gente tá falando do pai, essa figura masculina. E a gente não tá falando de homem ou mulher. Não é sobre gênero, é sobre energia. Todos os arcanos do tarô falam sobre isso, tá? E o imperador é uma figura de alguém muito maravilhoso, que traz consigo o poder da matéria. O número 4 é a estrutura. É muito legal. Quem não assistiu o programa passado, eu falei de Saturno. E tem uma energia similar aqui, né? Apesar de que aqui a gente tá falando de Marte, que é um outro planeta que traz aí essa agressividade de um lado construtivo da coisa. Quem que é o imperador? Quando a gente fala de uma energia de Marte em Áries, que essa carta significa, a gente está falando de iniciativa, de alguém que está na linha de frente da sua própria vida, ou de um projeto, ou de uma relação, ou de um momento, né? Por isso que quando cai essa carta algumas vezes nas leituras, a gente pode estar falando sim, se for questões de trabalho, de um superior, de um chefe, de um cargo maior, né, de coordenação, enfim. O importante é que o imperador, ele vem falando pra gente, você precisa aprender a governar a sua própria vida. Você precisa estar na linha de frente. É aquela coisa, sabe, minha gente? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. E o que isso quer dizer? Às vezes, a gente conquista alguma coisa muito legal, seja o que for aí na sua vida. Você vai se identificar com isso que eu tô falando. E aí a gente chega pra alguém com aquela alegria e fala assim, cara, eu consegui. Só que junto com essa conquista, vem as responsabilidades. Que eu vou ter que aprender a dizer muito não, eu vou ter que passar por cima de muito julgamento, eu vou ter que tomar decisões muito difíceis, que eu sei que podem desestruturar alguma estrutura à minha volta, mas são decisões que são primordiais para eu atingir um objetivo. Então o imperador, ele vai falar muito pra gente sobre autoridade. É uma figura de autoridade, é uma figura que pode representar no seu lado sombra o autoritarismo. Sabe aquelas pessoas mandonas demais? É um imperador na sombra. Agora, se a gente traz essa energia para o lado luz, a gente ganha voz ativa, a gente ganha poder, a gente ganha valor nas nossas atitudes. E é uma figura de muita maturidade, porque para um imperador tomar uma decisão, ele já pensou em toda a estratégia. Ele já sabe o caminho que ele quer percorrer. Ele já sabe o que ele aceita, o que ele merece, e o que ele não aceita e o que ele não merece. Um imperador é inegociável. É alguém que não vai negociar a sua paz. É alguém que não vai negociar a sua vida em tudo que se quer construir. Então, quando a gente está falando de império, a gente já fala, é alguém que tem poder, domínio sobre algo. E no caso do tarô, a gente está falando da nossa própria vida. É a gente ser maduro o suficiente para encarar os desafios, porque sim, amor, eles virão, né? A gente tem que começar a falar um pouco mais de uma forma mais naturalizar, né? A maneira de falar sobre os desafios. Não adianta a gente falar só de terapia holística e achar que vivemos num mundo de Alice, porque isso não existe. Os desafios fazem parte da vida, mas quando a gente está na energia de Marte, em Áries, de um imperador, independente se é homem ou mulher, a gente vira um leãozão, assim, a gente vira um guerreiro, né? Marte traz essa energia do guerreiro que não foge, né? Que não dá 10 passos para trás, que enfrenta, que encara. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, ou nos desafios que nos pegam mais, é muito importante que a gente medite nesse arcano. O imperador não vai fugir à regra.
ele não vai hesitar, ele não vai arredar o pé, ele não vai permitir que tudo que ele já construiu no seu império seja desmoronado. Um imperador, ele sabe governar e ele sabe o que é bom para aquelas pessoas. Geralmente a gente está falando de pessoas que são pilares numa família. A gente pode estar falando de mãe solo, que cuida dos filhos. E ela precisa ter decisões difíceis sim. Que às vezes o coração dela, o emocional dela não gostaria. Mas o que é aqui? O imperador, né? Ele não se contamina pelas emoções dele. Ele vive a intimidade dele. Mas quando é para ele decidir algo que envolva ele e aos seus, ele age de uma maneira muito política e muito certa. Porque ele não pode passar essa imagem de quem não sabe, de quem tá maleável, de quem tá vulnerável. É ele que dá as coordenadas. E quando a gente puxa isso pra nossa vida, basicamente é isso também. É você que dá as coordenadas. É a gente que precisa parar de reclamar e começar a amadurecer os nossos desafios e as nossas ações sobre eles. É a gente mostrar pra vida, minha gente, meu povo, quem que manda aqui. É a gente virar pra vida e dizer, eu posso tropeçar, mas eu vou levantar e eu vou continuar porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo mais vulnerável e você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, lembra desse papo que a gente está tendo aqui agora. Eu tenho certeza que vocês vão meditar nessa energia do imperador e vocês vão lembrar de força, de autoridade, de poder, de maturidade, de reestruturação, de decisões que, por mais difíceis que elas sejam, elas são muito importantes na nossa vida. Um imperador, ele impõe limites, ele defende o território dele. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente colocar limites nas pessoas, às vezes é muito difícil, principalmente em quem a gente ama, né? Mas se a gente para pensar, é tão necessário que a gente tenha a nossa individualidade, que a gente seja capaz de tomar as nossas decisões sem ter a codependência da aprovação do outro. O imperador vai falar de tudo isso. É uma energia incrível, uma energia maravilhosa, uma energia de poder. E eu sempre medito nessa energia quando eu preciso iniciar alguma coisa na minha vida. Quando eu preciso dar um primeiro passo. Olha, se isso não tá bom pra mim, hoje eu vou fazer diferente. Hoje sou eu que estou no comando. Vida, me sinto pronta para enfrentar esse desafio. E se eu errar, tá tudo bem. Eu vou aprender com esse erro. E amanhã e depois eu vou me lapidando até eu assumir o meu império. É dia após dia, é um passo de cada vez, é com muita calma, mas visando sempre onde eu quero chegar. O que não fazer nesta energia aqui na sombra? A gente pode estar falando de pessoas com a fala, com as atitudes muito impulsivas. Sabe aqueles momentos, gente, que a gente fala sem pensar? Sabe aquela coisa do final de semana que a gente tá com os amigos e de repente a gente vai e manda aquele olá, aquela mensagem que não era pra ter mandado? Quem nunca fez isso? Conta aqui pra Fabizinha. Eu acho que todo mundo vai fazer vai tomar uma atitude precipitada na vida, né? Estamos propensos a isso. Mas o mais importante é a gente admitir que a gente precisa respirar, ter uma estratégia boa e seguir o nosso caminho, né? Ao invés de eu agir com essa imaturidade, eu vou agir com força, com garra, com poder. O imperador tem sede pela vitória. Você tem sede pela vitória? Ou você só deseja a vitória? Quem deseja vai continuar desejando. Quem tem sede pela vitória vai buscá-la. E essa é a grande mensagem que eu queria deixar para vocês. Que vocês reflitam muito sobre isso. E já tô com saudade, mas fiquem em paz. A gente se vê logo logo. Um super beijo. A gente se vê aí no próximo programa.